E aí, seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast pra você deixar de ser trouxa. E como a gente faz isso? Lendo todos os livros de Harry Potter e ouvindo esse podcast, onde eu vou comentar cada um dos capítulos de cada um dos livros, lembrando sempre que você pode fazer na ordem que você quiser. Hoje vamos comentar o capítulo 14 de O Enigma do Príncipe, Felix Felicis. Mas antes, no último episódio, no bloco final, eu fiz uma pergunta pra vocês. E eu perguntei, se você pudesse roubar um item de um amigo seu pra ser um troféu, o que você roubaria? E eu, sinceramente, fiquei me questionando, depois de fazer essa pergunta, será que eu sou um bom exemplo pros meus ouvintes? Eu tô incentivando eles a falarem sobre os seus pequenos furtos? Bem, talvez eu não seja um bom exemplo, mas podem ficar tranquilos que ainda assim eu serei útil para a sociedade, pois eu estou enviando os comentários de vocês diretamente para a delegacia mais próxima, para que cada ouvinte seja questionado de forma contundente pelas autoridades. Não precisam me agradecer, pessoal, esse é o meu dever como cidadão. A Maracujá disse que já roubaram a gravata da Lufa-Lufa dela, o que é compreensível, né? Já que a pessoa talvez tenha sido convidada para um evento formal, tipo o Clube do Slug, e nada mais formal do que uma gravata da Lufa-Lufa. Talvez a da Corvinal seja um pouco mais formal, mas a da Lufa-Lufa com certeza é a mais estilosa. A Vani disse aqui que roubaria a action figure do Full Metal Alchemist, de um amigo dela. Olha, Vani, eu tenho só uma preocupação a respeito disso. Com um hominho só, não dá pra brincar, então você teria que, de alguma forma, conseguir a coleção completa. E já que roubou o primeiro, eu duvido que você compraria os demais, né? Dessa forma, você se tornaria uma criminosa, cometendo vários furtos pra conseguir fazer a brincadeira da melhor forma. E eu teria que avisar as autoridades sobre a sua conduta criminosa. Na verdade, eu já avisei. E em instantes, um homem da lei da delegacia mais próxima da sua casa baterá em sua porta te questionando de onde vieram todos esses bonecos. Incluindo, é claro, o melhor de todos, que provavelmente seria o do Alphonse, né? A Priscila Silva roubaria a passagem do marido da amiga que vai pra Coreia. E não guardaria a passagem, sim, usaria pra fazer a viagem. Viver várias memórias e depois guardar tudo em uma penseira pra poder ficar relembrando. O interessante aqui é que ela diz que roubar a amiga não pode, mas que o marido tá tudo bem. É claro que depois que eu contei essa história pro delegado Peixoto, ele discorda de você, dizendo que roubo é roubo e que assim que você colocar os pés de volta em solo brasileiro, depois de comer, é claro, um delicioso tteokbokki e tirar fotos com os membros do Saja Boys, será prontamente conduzida até a delegacia mais próxima para esclarecimentos. Valeu a pena, Priscila? Valeu a pena cometer esse crime? A Thaís Milani disse que já roubou um boné e um anel. E eu não preciso dizer mais nada. Será prontamente detida também. E por último, o Yurizinho, que foi o único que não mostrou seu lado criminoso para todo o Brasil, né? E por sorte, não será conduzido para a delegacia. Tendo feito o meu papel social de denunciar tantos delinquentes, vamos logo pro capítulo de hoje? Então, antes que as autoridades descubram que eu guardo no meu guarda-roupa um boné da Lufa-Lufa, bonequinhos coreanos e uma passagem para a Coreia do Norte, vamos logo pro episódio de hoje. Pessoal, tem um vendedor muito confiável em uma barraquinha no Beco Diagonal vendendo amuletos 100% seguros para deixar de ser trouxa. Eu estou juntando uma graninha para comprar um desses. Se você quiser apoiar, o link está aqui na descrição. Mas se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é que você continue aqui para deixar de ser um trouxa. No dia seguinte, na aula de herbologia, o Harry, é claro, já contou tudo o que aconteceu na aula com o Dumbledore pro Rony e pra Hermione. O Rony diz que não entende por que tudo isso, que seria muito melhor aprender a fazer bolas de fogo, e o Harry concorda, mas que o Dumbledore diz pra ele que isso ajudaria ele a sobreviver. A Hermione diz que é fascinante, né, e que só assim o Harry pode descobrir, por exemplo, que a mãe do Valdemar era uma feiosa e pode usar isso contra ele no futuro. O interessante aqui, e vale ressaltar, é que eles estão na aula lidando com uma planta extremamente violenta. E enquanto conversam, eles precisam ficar atentos para desviar dos golpes da planta. Vamos só pensar aqui, por um minuto. Tem um salgueiro lutador, mandrágoras que gritam e podem te matar. Tem uma planta que joga gosma em tudo. E agora tem esse aqui, que gosta de bater em quem se aproxima para pegar as vagens.
Eu sinto que falta no mundo bruxo plantas como samambaias, margaridas, suculentas, plantas bonitinhas e pacíficas. Por que no mundo bruxo todas as plantas são violentas desse jeito? Eu pensaria 2 vezes antes de cheirar uma flor no mundo bruxo, porque você pode, sei lá, acabar sem o seu nariz. E vai por mim, você não quer ficar sem nariz. Não é mesmo, Voldemort? Sobre o que a Hermione disse ser fascinante saber mais sobre o Valdemar. Olha, eu até acho. Mas dava pra ser um resumo, né? Uma coisa mais rápida, né? Num 2x ali na penseira, não sei se dá pra acelerar, pra pausar. Porque a penseira pra mim é tipo um DVD, né? Pra molecada aí que não sabe, DVD é tipo a Netflix. Só que você precisa comprar um negócio redondo pra poder ver o filme. Mas, se fosse mais rápido, se fosse no 2x, né? Tipo o áudio do WhatsApp que você põe em 2x. Olha só, a comparação mais moderna aqui. Se você pode acelerar o áudio do WhatsApp, por que não acelerar a penseira no 2x? Porque aí sobra tempo pra bola de fogo, que também é importante, né? Porque quando você chamar a mãe do Valdemar de feia, ele vai te atacar. Se você não souber fazer uma bola de fogo, ele pode te acertar. O Harry pergunta pra Hermione como foi a última festinha do Slughorn. Ela diz que foi até divertida, né? Apesar do Slughorn só ficar falando dos alunos famosos dele. Mas por sorte, a comida era boa. E ele apresentou pro pessoal uma ex-aluna dele, que hoje é capitã de um time de quadribol. Isso aí já deixou o Rony com aquela cara, né? E eu vou abrir aqui um parêntese. A gente vai ver nesse capítulo, ao longo dele, que o Rony tem uma certa dificuldade de controlar suas emoções. Ele tem muita dificuldade. E que isso vai ser um problema pra ele, até o final desse capítulo. O nome do capítulo nem devia ser Félix Felicis, né? E sim, Rony Enlouquecendos. Porque parece exagero da minha parte. Mas ao longo desse episódio, vocês vão entender como a mente de um adolescente pode ir a um extremo. E como ela pode causar muitos problemas pra ele. Então, esse episódio é todo, né, dedicado a falar de problemas de humor e controles emocionais que o Rony não tem. E o emocional dele vai subir e descer de uma forma que vocês não estão preparados pra isso. Eu não tava. Enquanto o Harry e o Rony batem na planta, enchem ela de soco, e talvez agora eu entenda por que as plantas são tão agressivas, né? A Hermione diz que vai ter outra festa do clube do Slug, e que o Harry não vai conseguir escapar dessa não, porque o Slughorn sabe exatamente quando o Harry vai ter uma folga. O Rony então fica bravo, do nada. Assim, eles estão de boa conversando, e o Rony e ele se descontrola, começa a brigar com ela, diz pra ela ir, e que quem sabe ela não arruma um namorado lá, não namora o tal do McLaggen, que é um dos queridinhos do Slughorn, e que ele não quer ir. Parece que a puberdade bateu na porta do Rony, né? Vocês lembram que ano passado o Harry tava todo nervosinho? Pro Rony só chegou agora, né? É um pouco atrasado. A Hermione diz que eles podem levar um convidado pra próxima festa, e que ela ia até chamar ele, mas que ele é tão chato, mas tão chato, que não vai mais convidar. Então, assim como a raiva veio e se apossou de Rony, ela vai embora. E de repente, ele começa a falar baixinho, né? Começa a falar, não, Hermione, me leva com você, eu não quero que você namore com outra pessoa. Vocês repararam aqui como ele subiu o tom, ficou nervoso, irritado, começou a gritar, e agora ele já tá calmo de novo? O Rony, se ele grita e fica calmo do nada e muda de humor, eu tô achando que é melhor mesmo a Hermione ficar com outra pessoa. Ou até solteira, né? Ah, mas o Rony é legal, Emerson. Olha, ele é legal. Eu gosto do Rony. Mas já pararam pra pensar em quantas vezes ele perdeu o controle? Brigou com todo mundo e causou um desconforto? Pensa bem. Quantas vezes ele fez isso? Não vale a pena ficar com uma pessoa que é legal 50% do tempo, né? O que é isso? Metade da sua vida vai ser legal e metade vai ser terrível? Eu tô dando essa dica aqui pra você, jovem, que tá namorando agora. Se a pessoa com quem você tá namorando só é legal com você metade das vezes, tem alguma coisa errada. É melhor você repensar essa relação. Ao invés de questionar a falta de controle emocional do Rony, o Harry fica pensando nisso. Nessa coisa que tá acontecendo ali entre os dois. Ele meio que sentia que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Que os amigos acabariam se aproximando mais. Ele estava sentindo isso. Começa a pensar em 2 cenários possíveis, né? O primeiro é a relação dar errado. E eles passarem a se odiar, né? E nem se falarem mais, como Harry achou. Outra possibilidade é ainda pior, que é a relação dar certo. E eles vão virar um casal, tipo o Gui e a Fleur, que ninguém aguenta. Olha, Harry, eu tenho uma dica pra você. Desencana disso. Tem um cara sem nariz querendo te mandar dessa pra melhor. Um
um romance entre os seus amigos ali, né? Entre a sua amiga inteligente e o seu amigo descontrolado, é um problema muito pequeno, perto da perspectiva de dar de cara com um careca do mal a qualquer momento. Você tem coisas mais importantes para se preocupar aqui. O Harry não ouve o meu conselho, né? E ao invés de se preocupar com a própria segurança, ele começa a se preocupar com o jogo de quadribol, porque a Kate Bell, a artilheira do time, foi enfeitiçada por um colar amaldiçoado. Ao invés de ficar preocupado que alguém tá tentando amaldiçoar ele com um colar do mal, não, ele tá preocupado porque ela não vai jogar quadribol. E ele então encontra com o Dino Thomas no corredor e já convida ele pra jogar, porque ele voou bem nos testes quando ele fez lá umas semanas atrás. Nos treinos então, o Harry percebe que fez uma boa escolha, porque o Dino tá voando bem, e ele se entrosa bem com o time. O único que tava mais ou menos, adivinha quem é? O Rony. Só joga bem quando tá de bom humor. E é difícil, né? Porque a gente já viu aqui, 50% das vezes ele não tá de bom humor. Ele leva uma porrada de gols no treino, né? Além de sem querer, né? Entre aspas aqui, imagine que eu estou fazendo aspas, sem querer dar um soco na cara da Demelza, que sai sangrando. Vale destacar aqui, né? Que se existe uma vítima dos destemperos do Rony aí ao longo desse capítulo, é a coitada da Demelza. Essa pobre menina vai sofrer muito nas mãos do Rony nesse capítulo todo, porque ele é um descontrolado. E sem querer, deu um soco no nariz da menina que saiu com o nariz sangrando. Depois do treino, eles sobem pro castelo, né? E no meio do caminho, o Rony faz mais uma vítima nesse capítulo. Depois de gritar com a Hermione lá no começo e de dar um soco na cara da Demelza depois, agora ele vai azucrinar a irmã. O Dino e a Gina estão se agarrando no corredor. Ali no meio do corredor se agarrando, como se não houvesse amanhã. O Harry, então, é possuído por uma raiva e uma vontade de deitar o Dino na porrada. Mas, como um ser humano com a cabeça em ordem, ele controla os seus impulsos e não sai brigando ali no meio do corredor. Mas o Rony, é claro, faz exatamente o contrário e se descontrola mais uma vez e começa a gritar com o jovem casal, separando os dois. O Rony diz pra irmã que não é pra ela fazer aquilo no corredor, que ela vai parecer uma... E ela perguntou o quê? Eu vou parecer uma o quê? E aí ela explode, porque o Rony encontrou, dessa vez, outro Weasley. E não é qualquer um, é a Gina. E assim como ele, ela não tem controle emocional, porque começa a brigar com ele no meio do corredor. Ela diz que o irmão é um cara de melão que nunca beijou ninguém, e que o melhor beijo que ele já deu foi na tia Muriel. E que ele não é amado por ninguém, e que por isso fica enchendo o saco de todo mundo. Enchendo a paciência dela, inclusive. Sim, a teoria da Gina é que o irmão é descontrolado porque nunca beijou ninguém. E sim, meus amigos, talvez o Rony tenha a famosa dor de cotovelo. O Rony diz que ele só não faz isso em público, mas ele não é muito convincente. Ele tá tentando fingir que já beijou alguém, mas a gente sabe que não, né, Rony? Ele fala tudo esquisito, fala tipo, é claro que eu já beijei, eu já fiz isso milhões de vezes, mas a gente sabe que ele nunca fez isso. A gente sabe, Rony, não adianta mentir, porque eu já fiz isso no auge dos meus 13 ou 14 anos. Todos os meus amigos já tinham dado uns beijinhos por aí. E assim como o Rony, né, eu tava ali, não tinha rolado ainda. Talvez com o mesmo descontrole emocional que ele, inclusive, né, socando pessoas inocentes na rua. Mas eu não revelava o meu segredo. Eu não era bobo, eu era que nem o Rony, né? Porque senão ia ser mais zoado ainda. Então, quando meu amigo Alan perguntava se eu já tinha beijado, eu dizia, claro, beijei milhares, né? Daquele jeito, bem convincente. É claro, o Alan sabia que não. Aí, ele me perguntava, quem você beijou, Emerson? E eu continuava a mentir. Eu dizia, uma menina que mora perto de casa. Mas tem um problema nisso, pessoal. O Alan morava perto de casa também. E ele conhecia as meninas que moravam perto da minha casa. Então ele perguntou pra elas qual delas tinha me beijado. Resumindo, né? O Alan descobriu que eu não tinha beijado ninguém, contou pra todo mundo e eu virei motivo de piada. Por uma semana. Só isso, porque logo o Rafael espirrou e peidou, né, no meio da aula. E aí ele virou piada no meu lugar. E obrigado, Rafael, né, por ter feito isso, porque sem isso eu estaria sendo zoado até hoje. E a Gina é ótima, né? Ela continua, ela diz, tá bom, Rony, eu sei que você já beijou milhões de vezes. Você deve ter uma foto, né, da tia Muriel guardada no seu malão. E a coisa esquenta, hein? É briga de família. O Rony perde o controle totalmente. Vocês estão vendo que o emocional dele tá completamente fora do eixo. Ele perde o controle, ele tenta enfeitiçar a irmã.
Ele aponta a varinha e joga um feitiço na irmã. Mas o Harry empurra ele pra trás e o feitiço não acerta a irmã. Olha, gente, se o problema dele é beijar, se é só isso, tá fácil demais, Rony. Para de se estressar, cara. Se o seu problema emocional, o seu descontrole, é só por causa de um beijo, tá tranquilo. Escreve logo uma carta pra tia Muriel. Ela dá uma aparecida na escola e vocês resolvem isso. Ninguém mais aguenta esse seu mau humor, cara. E a Gina continua. Ela não se abala, não, com a tentativa de enfeitiçar do irmão dela, não. Ela diz que o Harry já deu uns beijinhos, que a Hermione já deu uns beijinhos no Krum, mas que ele só beijou a tia Muriel. El só beijou tia Muriel. Ela sai pistola da vida. E o Harry e o Rony voltam pro salão comunal. O Harry não prestou atenção em nada do que aconteceu. Porque enquanto o Rony brigava com a irmã, o Harry ficou pensando em como seria encher o Dino de porrada. E a cabeça dele vai longe, né? Os irmãos ali brigando com o outro e ele pensando que ele podia bater no Dino e dar uns beijos na Gina. E daí que o Rony nunca beijou ninguém, né? Não é problema dele, afinal de contas. Ele que fale logo com a tia Muriel para resolver isso. O Rony então interrompe a fantasia do Harry e pergunta se ele acha que a Hermione deu uns beijos no Krum. O Harry pensa que provavelmente sim, mas não fala nada. Mas o Rony vê na cara dele. Entende o recado. Entende que sim, o Harry acha que Hermione deu uns beijos no Krum. E se no começo do capítulo Rony estava feliz, depois ficou enciumado, depois ficou com raiva da Hermione, depois se descontrolou e deu um soco na Demelza, e depois tentou enfeitiçar a irmã, agora Rony está triste. Porque Hermione, provavelmente, há 2 anos atrás, beijou o Krum. Sim, o Rony está experimentando todos os sentimentos possíveis de um ser humano em um mesmo capítulo. Eles vão pro quarto então, mal se falam no caminho, porque tá cada um pensando numa coisa diferente. O Rony pensando que Hermione beijou o Krum há 2 anos atrás e que só ele não sabia disso. E o Harry tá em conflito com os seus sentimentos, pensando na Gina, né, que ela é tipo uma irmã pra ele. Que eles brincaram juntos nas férias, que eles jogaram Uno, jogaram Jenga, jogaram Stardew Valley no modo cooperativo, que eles são amigos acima de tudo. E aí ele começa a se convencer de que ela é irmã do Rony e que ele tem que ficar na dele. Mas ele não para de pensar nos lindos cabelos ruivos de Gina, esvoaçantes. Harry sempre soubera que o amigo era um jogador irregular, que sofria dos nervos e de falta de confiança. E, infelizmente, a perspectiva iminente do jogo que abria a temporada parecia acentuar todas as velhas inseguranças. Depois de deixar entrar meia dúzia de gols, a maioria deles marcados por Gina, sua técnica foi piorando. E por fim, ele meteu um soco na boca de Demelza Robbins, quando ela se aproximou. Foi um acidente! Lamento, Demelza, eu realmente lamento. Rony gritou para a garota, que zigue-zagueava de volta ao chão, pingando sangue pelo caminho. Entrou em pânico, disse Gina com raiva, aterrissando ao lado de Demelza e examinando seus lábios carnudos. Seu retardado, olha só o que você fez. Posso dar um jeito nisso. Harry pousou ao lado das 2 garotas e, apontando a varinha para a boca de Demelza, disse: Epski, e Gina, não xingue o Rony de retardado. Você não é o capitão da equipe. Bem, pelo visto você estava ocupado demais para xingá-lo de retardado, então eu achei que alguém deveria. Harry fez força para não rir. Ei, seu trouxa, se você tá curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você. O Rony, então, no dia seguinte, acorda pistola, com todo mundo. Então ele tá irritado agora, ele tava triste ontem, dormiu, acordou irritado. Tá pistola. Ele não fala mais com a Gina, e nem com o Dino. E também não fala com a Hermione. E se nos anos anteriores ele sempre em algum momento parava de falar com o Harry, nesse capítulo ele só fala com o Harry. Porque agora ele odeia todo mundo. Tudo isso que está acontecendo deixa Rony ainda pior nos treinos de quadribol. Sem conseguir defender nada, e nervoso com todo mundo, brigando com os outros, fazendo até a coitada da Demelza chorar.
né? Mas por sorte, dessa vez ele não deu um soco na cara dela, e sim humilhou ela no meio do jogo aos berros. Ele diz então que vai desistir. Olha pro Harry e fala, eu vou desistir. Assim, é complicadíssima essa situação. Agora ele quer desistir. Não quer mais jogar no time. E aí o Harry fala que ele é muito bom quando ele não tá de mau humor, mas que ele tem um problema mental e por isso não tá jogando bem. Sim, meus amigos, finalmente Harry falou o que todos nós já estávamos pensando. Rony tem um grave problema mental. Obrigado, Harry. Alguém precisava falar isso. O Harry pensa no que fazer, né? Como motivar o amigo, como deixar ele mais confiante, como tirar ele dessa montanha-russa emocional que ele está vivendo. Então uma lâmpada se acende sobre a cabeça dele. Ele teve uma ideia. Para salvar o jogo, na mesa do café da manhã, o Harry coloca o seu plano em ação. E oferece para o Rony um suco de abóbora delicioso e batizado. Eu já disse aqui para vocês, em algum capítulo, não bebam bebidas, né, servidas por outras pessoas. Mas Rony não ouviu meu conselho. A Hermione vê tudo, vê Harry batizando. Pra quem não sabe, batizar a bebida é colocar alguma coisa nela, né? Então, a Hermione vê tudo e diz pro Rony não beber, que o Harry colocou alguma coisa no suco de abóbora e que ele não pode beber. O Rony, pra variar um pouco, fica bravo e diz que a Hermione não manda nele e que ele vai beber sim. Ela diz que eles vão ser expulsos. E o Harry diz, olha só quem fala. Andou confundindo alguém por aí? Isso, é claro, em referência ao dia do teste de quadribol, em que ela ficou confundindo, né, o outro candidato a goleiro para ajudar o Rony. Então ela também trapaceou para ajudar o Rony, agora o Harry trapaceando para ajudar o Rony, né? E o interessante aqui é que, me aprofundando mais na psique do Rony, eu parei para pensar que o seu forte descontrole emocional pode ter uma origem muito mais sombria. O problema do Rony pode estar ligado ao fato de que ele é só um mero fantoche na mão dos dois amigos, que fazem o que querem com ele, elevando e minando a sua confiança como parte de um jogo sádico, deixando o emocional desse menino um trapo. Hermione andando com seu lindo vestido, fazendo o Rony se apaixonar por ela. Tudo para, no momento seguinte, beijar um astro do quadribol. Harry entrando em uma competição para o qual o Rony gostaria de ir, e excluindo o amigo, ganhando a competição e dando dinheiro para os irmãos dele. Hermione fazendo truques sujos para que o Rony consiga ser o goleiro do time. Harry obrigando ele a beber suco de abóbora com drogas desconhecidas. No final, nosso querido Rony é apenas um peão. Um peão em um jogo de xadrez entre Harry e Hermione. Um peão que no fim do jogo, quando o checkmate for dado, estará com seu emocional em frangalhos. Tudo para satisfazer as vontades dos seus dois amigos. Isso sim é a experiência do ensino médio. Agora sim, esse livro está de acordo com a realidade dos adolescentes. Um pobre garoto com problemas emocionais fortíssimos sendo manipulado pelos seus dois melhores, entre aspas, né, melhores amigos. Eles estão indo para o estádio. E aí eles notam que o campo está ótimo. A Gina aparece e diz que nem o Malfoy e nem o melhor jogador da Sonserina, que é um artilheiro, vão jogar. Nossa, quanta sorte, hein, Rony? E então ele raciocina tudo, e pode parecer que ele demorou, mas não, ele foi rápido, porque ele demorou 2 anos pra sacar que a Hermione beijou o Krum. Então ele ter chegado a essa conclusão logo depois do café da manhã é algo inédito aqui. Depois de 2 horas, Rony chega a uma conclusão. A conclusão de que Harry colocou a poção da sorte, a Félix Felicis, no suco dele. E isso enche ele de confiança. E depois de passar pela alegria, pela raiva e tristeza, agora ele está cheio de um outro sentimento. Ele está confiante. E nessa montanha-russa de sentimentos, alguém se deu bem. E não foi o Rony. É claro que eu tô falando da Demelza, que vai poder jogar tranquila, sem levar nenhum soco ou ser humilhada por um colega de time. E o jogo começa. Então, a gente é surpreendido. A Grifinória tá 60 pontos na frente. E o Rony defende várias bolas da Sonserina. Algumas heróicas, com as pontas dos dedos, assim, no último segundo. E a torcida tá gritando, rei, 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 o Rony é o nosso rei, e ele tá no melhor momento dele. O apoiador da Sonserina, então, como sempre, né, como todo aluno da Sonserina, ele é desagradável e diz que o Rony é um traidor do sangue. O Harry não dá muita bola pra isso, né, nem o juiz, que é surdo e nunca ouve nada, né. Porque você pode insultar quem você quiser, desde que você seja da Sonserina, né? Pode reparar aí, qualquer jogo de quadribol, se é da Sonserina, pode falar o que quiser, pode humilhar qualquer um, pode jogar balaço na cara,
mas se for de outra casa não pode. O apanhador da Sonserina então vê o pomo e sai correndo atrás dele. E o Harry vai atrás do apanhador e do pomo, porque o quadribol é um jogo mal planejado. Porque Grifinória já tá 100 pontos na frente. Mas se o Zé Ruela da Sonserina pegar o pomo, tudo acaba e a Sonserina vence a partida. Mas o Harry é malandro. Ele hoje tá jogando, né, com a mente das pessoas. Ele já deixou o Rony confiante, né, ele agora vai minar o psicológico do apanhador, perguntando pra ele se o Malfoy pagou pra ele jogar. E ele realmente tem o emocional abalado. O Harry tá com essa habilidade aí nesse capítulo, né? E quando ele tem o seu emocional abalado, o Harry passa ele, acelera, pega o pomo e corre pra multidão. Sinalizando aqui que não importa se a Gina é uma ótima artilheira, se o Rony é um ótimo goleiro, não importa quanta sorte você tem, não importa o quanto você treinou. O que importa de verdade é se o seu apanhador tem a melhor vassoura da escola. E o nosso apanhador da Grifinória tem a melhor vassoura da escola. E é isso que garante a vitória. O time se abraça, ganhamos da Sonserina, né? Harry abraça a Gina por um tempo um pouco mais longo do que é o habitual, né? Ela até tenta sair ali, mas Harry segura ela em um abraço. Todo mundo tá feliz, todo mundo sai para uma festa no salão comunal da Grifinória. Porém, Harry e Rony ficam no vestiário, conversando ali. A Hermione, então, entra no vestiário e diz que o que o Harry fez foi ilegal, que ele não deveria ter trapaceado. O Rony pergunta se ela vai denunciar os dois. E o Harry, com aquela cara de besta dele, olha pros dois e fala: eu não sei do que vocês estão falando, eu não fiz nada. Então a Hermione diz que o Rony é um bosta, um mão furada, um bracinho de jacaré, um mão de alface, que se der 2 tartarugas pra ele, ele perde uma e a outra morre. E que ele jamais teria jogado bem sem tomar a poção da sorte. O Rony, é claro, né, que já tá com lágrimas nos olhos depois de todos esses insultos da Hermione, olha pro Harry e o Harry diz: eu não coloquei nada no seu suco, Rony. Vocês estão malucos. Ele então tira um frasquinho do bolso e mostra que a poção está no frasco, cheio, lacrado. Que no final, ele é um grande manipulador. Ele só fingiu pôr a poção no suco pra melhorar o emocional do Rony, que a gente sabe, tá terrível nesse capítulo. Sim, eu disse isso agora há pouco, eles brincam com o emocional do Rony, jogando ele pra cima e pra baixo, né? A Hermione acabou de chegar aqui humilhando ele, dizendo que ele é terrível, que sem a poção ele não teria jogado bem. Mas Harry diz: eu não coloquei a poção, então ele não pode confiar nesses dois, cara. Ele não pode. Mas não importa, vencemos o jogo. Não importa se a gente humilhou e fez um jogo emocional com o nosso melhor amigo. Nós ganhamos o jogo. O Harry diz que o Rony defendeu porque ele é bom e não porque tomou a poção. Ao contrário da Hermione, que falou que ele é um péssimo goleiro. O Rony, então, que até alguns minutos atrás estava feliz, olha só, lá vai ele de novo. Estava feliz até agora há pouco. Mas ele fica irritado de novo. E alguém, por favor, verifique onde está a Demelza. Né? Vejam se ela está em segurança, porque ele está ficando irritado novamente e pode sobrar para ela. Ele fica pistola, diz que consegue pegar a bola assim, sem ajuda, e que ele pode defender sem a poção, que ele tem talento. Eu não sou bosta. E então sai furioso, deixando o Harry e Hermione com a menina chorando, porque agora a Hermione está chorando, né? Porque o Harry quis bater no Dino, a Hermione tá chorando, Rony tá irritado e feliz e puto e com ciúme. Então, esse com certeza é o capítulo com mais brigas, desentendimentos, lágrimas e emoções. Meu Deus, ser um adolescente é um pesadelo. O Harry, ao invés de explicar pra Hermione que tudo isso é porque ela beijou o Krum há 2 anos atrás, né? Nem ela lembra mais disso, ninguém se importa com isso, né? A não ser o Rony, que é um lerdão, só percebeu agora. O Harry fica quieto, não fala nada. Ele não é psicólogo. Ema, cada um com seus problemas. Então se vira aí, deixa ela chorando. O Harry então vai pra festinha. E quando chega lá, todo mundo tá gritando, feliz. Então, Harry acha a Gina, que olha pro Harry, né, e diz assim: olha lá o meu irmão, hipócrita nojento. E quando o Harry olha pro lado, vê o quê? Depois de subir e descer a montanha-russa emocional, Rony está pela primeira vez experimentando um novo sentimento. Rony está num canto se agarrando, como se não houvesse amanhã, com Lila Brown. Finalmente, seguindo o conselho da irmã e beijando uma pessoa diferente da tia Muriel.
tia Muriel, que veio de viagem e acabou de entrar no salão comunal, vê a cena e vai embora, é claro. Harry, então, olha para a entrada do salão e vê um vulto saindo. E não é tia Muriel, é Hermione. Ele sai correndo atrás dela. E ele encontra ela numa sala de aula, chorando, com um círculo de passarinhos voando sobre a cabeça dela. Passarinhos que ela mesma fez aparecerem para piar enquanto ela chora. Ela diz pro Harry que ela estava praticando. Entendi, então ela fez o passarinho para fingir que estava fazendo outra coisa, né? E aí o Harry tá torcendo para que ela não tenha visto nada. Mas não adianta, porque ela vai ver. Porque Rony entra na sala de aula vazia com Lila Brown, arrastando ela pelas mãos. Espera aí. Por que motivo vocês dois estão indo para uma sala de aula vazia? Eu vou ter que contar isso para os diretores? Que isso está errado. E não dá tempo da gente ter essa pergunta respondida e a Hermione se levanta, andando de cabeça erguida, com os passarinhos rodopiando por ela. Ela então passa pelo Rony, aponta a varinha para ele e os passarinhos atacam o Rony, bicando ele no meio da cara. E ao final desse capítulo, depois de emoções fortes, depois de vermos o Rony experimentar todos os sentimentos possíveis que um ser humano pode sentir, esse capítulo termina. E Rony termina sendo bicado na cara e experimentando o sentimento mais primordial que qualquer criatura nessa terra é capaz de sentir. Ele está finalmente sentindo dor. A mesma dor que a Demelza sentiu ao ser socada na cara uma semana antes por ele. Certo, disse Gina, jogando os longos cabelos ruivos para trás e encarando Rony, aborrecida. Vamos entender de uma vez por todas. Não é da sua conta com quem eu saio e o que eu faço, Rony. É sim, retrucou Rony, no mesmo tom zangado. Você acha que eu quero que as pessoas digam que a minha irmã é uma... Uma o quê? Gritou a garota, puxando a varinha. Uma o quê, exatamente? Ele não quis dizer nada, Gina, interpôs Harry automaticamente, embora o monstro estivesse rugindo sua aprovação às palavras de Rony. Ah, que sim, explodiu ela com Harry. Só porque ele ainda não se agarrou com ninguém na vida. Só porque o melhor beijo que ele já deu foi na tia Muriel. Cala essa boca! Berrou Rony, o rosto passando de rosado direto para o castanho avermelhado. Não, calo não! Gritou Gina, fora de si. Vejo você com a fleuma, esperando que ela lhe dê um beijo na bochecha toda vez que a vê. É patético. Se você saísse por aí dando uns amassos, não iria se importar tanto que os outros fizessem isso. Então é isso, pessoal. Terminamos mais um capítulo de Harry Potter e o Enigma do Príncipe. A capa do episódio de hoje foi ilustrada pela Serena Liglietti. Você pode virar apoiador do podcast, o link tá aqui na descrição do episódio. Mas se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo cada um dos episódios para deixar de ser um trouxa. E chegou a hora de eu, o maior trouxa de todos, pergunto para vocês, os outros trouxas. O que você acha que a Demelza poderia fazer para se vingar do Rony? Eu acho que ele ainda assim merece um soco no meio da cara. O nosso e-mail é e-maildostrouxas@gmail.com. Ele tá aqui na descrição do episódio. Manda seu e-mail para mim, que se eu gostar, eu vou ler ele aqui. Você também pode falar comigo pelas minhas redes sociais. Meus usuários estão aqui na descrição do episódio também. Certo? Então é isso. Espero vocês no próximo episódio para descobrir quantos beijos foram necessários para curar o mau humor do Rony, né? E para entender finalmente se ele vai abandonar a foto da tia Muriel, né? Então é isso, espero vocês no próximo episódio. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast pra você deixar de ser trouxa. Tchau!